Olá! Seja bem-vindo de volta ao canal de vídeos Telecélula. Neste vídeo, demonstraremos a utilização básica da dongle Wushin-Ji. Essa dongle permite ao técnico reparador de smartphone acesso aos melhores diagramas elétricos customizados do mercado. Eles, por sua vez, facilitam o trabalho do dia a dia do técnico reparador, auxiliando na localização dos defeitos mais complexos das placas dos melhores smartphones disponíveis no mercado. Você pode adquirir esta ferramenta em nosso site www.telecelula.com.br. Após adquirir essa ferramenta, você deve baixar no nosso site o driver de funcionamento e o programa especial para que os diagramas elétricos avançados funcionem corretamente. Então, vamos agora ao nosso computador, acessar o navegador de internet Google Chrome para que nós possamos então efetuar o download dos drivers de funcionamento e do programa da Wushin-Ji. Um detalhe importante: não conecte a sua dongle na sua porta USB antes de instalar os drives corretamente. Então, iremos abrir agora o navegador de internet Google Chrome. Acessaremos o site Telecélula, www.telecelula.com.br. Agora, vamos baixar os arquivos necessários para o funcionamento da Wushin-Ji. Para isso, na aba Procurar Produtos, altere a opção Procurar Arquivo. Digite Wushin-Ji. Wushin-Ji. Em seguida, clique na lupa. Pronto, o site exibe uma lista com um driver de funcionamento da Wushin-Ji e o programa de funcionamento. Vamos baixar o driver. Para isso, basta clicar sobre ele, lembrando que é um arquivo liberado, nem é necessário o seu login. E o arquivo do programa Wushin-Ji. Basta clicar sobre ele e aguardar o download. Um detalhe importante, que ao clicar sobre ele, o próprio Google Chrome bloqueia o download do arquivo, dizendo que esse arquivo pode danificar o seu computador. Você precisa clicar no botão manter para baixar o arquivo de instalação do programa Wushin-Ji. Pronto, arquivo de driver e arquivo do programa baixados. Agora vamos até o arquivo. Para isso, clique na seta para cima, mostrar na pasta. Ele vai exibir a pasta downloads do seu computador e eu tenho aqui o driver e o programa. Bom, antes de qualquer coisa instalaremos o driver, como dissemos, inclusive antes de conectar a sua dongle. Então, clique com o botão direito sobre o arquivo, ele é um arquivo compactado, escolha a opção Extrair para Wushin-Ji Driver Dongle. Pronto! Agora ele criou uma pasta com os arquivos descompactados. Vamos agora instalar o driver de funcionamento da dongle. Para isso, abra a pasta e clique duas vezes sobre Setup. Pronto! Uma tela inicial da instalação dos drivers de funcionamento da sua Wushin-Ji será aberta. Para instalar, não se assuste com os caracteres em chinês e clique em Next. Novamente, clique em Next. Next mais uma vez. Aguarde o término da instalação e Finish. Pronto, os drives foram instalados. Volte à pasta Downloads do seu computador e clique duas vezes sobre o aplicativo Wushin-Ji. Para isso, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Executar como administrador. O Windows, nesse momento, irá exibir uma tela de proteção do seu computador. Clique em Mais informações
Em seguida, no botão executar assim mesmo. Pronto, agora o instalador será executado. Clique em Next, mais uma vez uma tela com caracteres em inglês e chinês. I agree, Next, Next, Next e em seguida Install. Desmarque a opção Run Wuxingyi e clique em Complete. Agora você pode fechar o navegador de internet, fechar a pasta Downloads e você terá o ícone do Wuxingyi já instalado no seu computador. Vamos agora conectar a token ao computador. Pronto! Agora, com a token devidamente conectada e instalada, aguarde alguns segundos e execute o programa Wuxingyi. Clique 2 vezes sobre o ícone. Aguarde o programa ser executado. A primeira vez que o programa é executado, ele leva alguns minutos para baixar os arquivos de bancos de dados do programa. E então você tem o programa aí já disponível no seu computador. A primeira dica de funcionamento que eu quero dar é relativo ao idioma. Você percebe que o programa está em inglês, mas muitas vezes ele pode ser executado em chinês. Ok? Eu vou executar o meu em chinês e vou mostrar aqui como voltar para o inglês. Então, a primeira dica é essa. Se o seu programa estiver em chinês, você vai clicar Alt S ou simplesmente na letra S que está entre parênteses. Você desce até o balão em preto aqui, ó, com a setinha e altera para inglês. Ok? Então, se o seu programa por acaso abrir em chinês, fica muito complicado de trabalhar com ele assim, altere para inglês. Ok? Bom, na parte do menu lateral esquerdo, nós temos aqui acesso às funções mais importantes da sua Wuxingyi. Para isso, basta clicar Access DWG, que é a abreviação dos diagramas avançados e dinâmicos para auxílio do técnico reparador de smartphone em falhas complexas. Então vamos acessar clicando sobre ele e aqui eu tenho vários menus com submenus. Vamos primeiro verificar o primeiro menu. Esse primeiro menu, Phone Access DWG, eu tenho aqui uma lista dos iPhones. iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 5S, uma outra versão de placa e assim por diante. Muitos aparelhos nós temos mais de uma versão de motherboard, muitas vezes pelo processador principal. Como nós sabemos, alguns processadores de iPhones são fabricados pela Samsung, pela TSMC e também pela banda base, que algumas vezes é fabricada pela Intel ou pela Qualcomm. Bom, então temos aqui uma listagem completa: iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6 e 6S Plus e 6 Plus, iPhone SE, iPhone 7, 7 Plus, 8 com hardware Qualcomm ou Intel. Também temos essa diferenciação aqui para o hardware Qualcomm ou Intel para o iPhone 7 e o iPhone X. Ok? Então o iPhone X ele tem um submenu porque ele tem duas placas, tá? Bom, então vamos explorar aqui. Eu vou pegar aqui de exemplo o iPhone
7. Vamos pegar o iPhone 7 aqui, versão Qualcomm. Ao você clicar sobre o programa, esta é uma diferença em relação a ZXW, que é a dongle concorrente. O servidor, até o momento, ele parece estar mais estável que a ZXW, então é mais difícil do programa travar ou não funcionar corretamente. Bom, então aqui nós temos a placa, você pode expandir o zoom, você pode aumentar com o próprio scroll do mouse, e aqui a gente tem aquele mesmo esquema, de auxílio nos defeitos que nós temos na ZXW, tá? Temos no layout aqui, você clica em algum pad, por exemplo, eu cliquei num pad que é um GND, e ele então mostra nas duas faces, inclusive, em tempo real, por onde esse pad se comunica. No caso, o GND está em vários pontos da placa, mas se nós pegarmos aqui, por exemplo, no conector de bateria o positivo, nós já veremos diretamente os pontos aos quais o conector de bateria se comunica diretamente, ou seja, para onde esse ponto positivo vai logo de cara, o seu primeiro nível. Então, logo de cara, esse ponto aqui, nós já podemos verificar. Você pode vir aqui, dar um zoom maior. Você vai encontrar a linha VBAT, Tem um capacitor aqui, o C2203. Aqui temos mais outro capacitor de filtro aqui. Outro capacitor. E assim por diante. Se você continuar, você vai seguindo as trilhas. Então você tem uma facilidade enorme de encontrar defeitos e verificar, inclusive, defeitos e causas, E verificar os seus sintomas. Então você pode verificar que nessa face da placa ele vem para cá, inclusive tem alguns pads aqui para funcionamento, mas você olhando na face bottom da placa, a face inferior, você percebe que ele vai, no caso desse aparelho, o iPhone 7, direto no U2101 e também no Q2102 e também nos drives, Esses são os hubs e o gerenciador de carga. E o C2108. Eu não vou entrar muito especificamente falar do defeito, eu quero aqui demonstrar a ferramenta, tá? Então, o terminal positivo, a linha VBAT, você só de clicar no terminal positivo da bateria, você já sabe para onde ele vai. E assim por diante. Se você conecta, por exemplo, um ponto GND na NAND, ele vai mostrar o GND. Se você se conecta a um outro ponto de alimentação, por exemplo, ele vai te mostrar os pontos de alimentação. E se você se conecta a um ponto de dado, percebe que aqui eu conectei a um ponto de dado. Se você vier agora na outra face, onde eu tenho o processador, eu tenho aqui num dos pinos do processador, chegando aqui o que você tem na NAND. Então isso facilita demais na análise de defeitos dos smartphones, tá? Então isso facilita muito o processo de reparo em smartphones avançado, Claro que essa é uma ferramenta para técnicos com conhecimento nível 3 e nível 4. Para nível 1 e nível 2 não tem essa necessidade, porque é uma ferramenta para análise de diagrama elétrico, análise de funcionamento. Você precisa de um conhecimento e de técnicas avançadas, inclusive para corrigir os tipos de defeitos relacionados à placa, Muitas vezes exigem técnicas para a gente remover BGAs, etc. Bom, então essa é a primeira parte, do funcionamento básico da nossa Wuxinji. Ela tem um funcionamento muito parecido, então, com a ZXW, é praticamente a mesma coisa. Qual é a diferença? É que você tem um servidor mais estável e também você tem algumas coisas aqui a mais. Por exemplo, vamos clicar aqui em Deluxe Edition. Então você tem aqui uma versão da placa
A mesma interação, né, dos diagramas, das verificações de continuidade de trilhas, os caminhos por onde percorrem as linhas, né, VCore, VBAT e outras, VDATA. Tem toda a parte de funcionamento aqui e também você tem um layout aqui bacana. Vamos aumentar aqui um pouco mais. E olha que interessante, você pode fazer buscas aqui. Por exemplo, você pode vir aqui em Search e digitar C1702. Pressione Enter e a mágica acontece. Você localiza automaticamente o componente. Não só localiza o componente, mas também consegue verificar aqui a continuidade dos seus pads, tá? Aqui é um capacitor, então tem um lado negativo e o outro positivo. Você pode verificar que esse capacitor ele faz parte do circuito de alimentação da memória, tá? Então, por que isso ajuda muito? Se tem uma falha de Wi-Fi, de Bluetooth, então você identificando os terminais de alimentação, por exemplo, do Wi-Fi, você já vai saber os circuitos discretos que compõem esse circuito eletrônico, por exemplo, de alimentação. Você vai diretamente naqueles capacitores para fazer o teste, por exemplo, dos capacitores, resistores, transistores, etc. Tá? Não vou entrar demais na eletrônica aqui, vou ser superficial. Bom, temos a Limited Edition, né? A Limited Edition nós temos também mais diagramas, né? Aquele com a versão lá mais branquinha, mais tranquilo. Tem pessoas que gostam mais de trabalhar com ela. Então a Deluxe Limited. Os detalhes. Então vamos abrir aqui os detalhes. Então vamos aqui nos detalhes aqui. Aqui nós temos aqui algumas informações de como utilizar o programa, tá? Temos agora aqui Mainboard, onde nós temos também descrição de componentes, fotos das placas. Então aqui você tem não só os diagramas, né? A ZXW, ela apresenta diagramas e manuais. Aqui você tem diagramas, manuais, fotos. Então vamos pegar aqui a nossa placa-mãe de iPhone 7 que a gente estava trabalhando. Então tem aqui uma foto aqui em boa resolução, né, da placa. Aqui componentes. Então temos aqui identificados componentes. Então componente NFC, componente de Wi-Fi e assim por diante. Claro que nós temos aqui alguns componentes, né, identificados com também caracteres em chinês, né, mas é uma grande ajuda que os processadores de RF, temos o Power Manager aqui também mais acima. Vamos voltar aqui um pouquinho. A memória NAND, se a gente vier para o lado também o nosso cristal oscilador 32768K, o processador A10 na outra face da placa, a CPU da banda base bem ao lado e assim por diante, tá? Temos aqui a descrição completa da placa. Então é um adicional um diferencial, né, que a Vulxing tem em relação a ZXW, tá? Fazendo a comparação. Bom, temos também a seção de diagramas, SCH diagramas. O que é isso? Aqui nós vamos ter os diagramas técnicos, os manuais técnicos também disponíveis para uso. Então, a gente viu um pouco dos iPhones, ela também trabalha com outros fabricantes. Vamos ver aqui o fabricante Samsung aqui. Então, temos aqui alguns diagramas técnicos. Vamos pegar aqui do G930. Então temos aqui o manual. Esse manual é o manual que você encontra disponível aí, inclusive para download no site da Telecélula. Porém aqui eu tenho que falar uma coisa. Em geral, esses manuais não são compatíveis com os aparelhos nacionais.
Tem muitos manuais dedicados ao mercado chinês e não tem tantos ao mercado brasileiro, tá? Então os manuais aqui, muitas vezes ele deixa um pouco a desejar. Bom, aqui nós temos também o duplo PDF. Então aqui você tem informações aqui interessantes também, que você pode duplicar, ter duas janelas ao mesmo tempo. Isso é interessante quando você vai fazer alguma comparação. Você pode inclusive usar dois monitores, deixar o manual aberto de um lado e os diagramas avançados de outra tela, ou então, como eu estou fazendo aqui, né? Na mesma tela você pode dividir, né? De um lado eu vou ter o diagrama avançado e do outro lado o circuito elétrico. Isso também ajuda muito no processo de identificação e correção de falhas dos smartphones. Bom, vamos continuar aqui. Vamos abrir aqui agora mais uma função. Aqui são os diagramas, né? Vamos continuar aqui no iPhone 7, né? Então a gente tem acesso também aos diagramas elétricos. Esses diagramas aqui, não só os do manual técnico, né? Que acompanha o aparelho, o manual técnico da Apple, o manual técnico da Samsung, etc. Você tem manuais e diagramas aqui desenvolvidos pela equipe da Wuxingyi. Então são diagramas em blocos diferenciados e modificados, até com viés mais interessantes para alguns assuntos específicos, que o próprio manual de serviço técnico do fabricante. Porém, né, mais uma vez eu lembro, muitas informações aqui você vai encontrar em chinês e muitas em inglês, né? Então, muitas vezes vai ser necessário aí você utilizar aquele programinha tradutor, tá? A função Basics, né? Nós temos aqui algumas informações de conhecimento que você pode utilizar, informando como funciona, sinal, circuito de carga, circuito de alimentação. Claro, essas informações também estão em inglês, então é necessário aí, né, você traduzir essas informações para ter acesso. Então aqui é uma explicação, né, técnica do funcionamento aqui dos circuitos, dos aparelhos, dos iPhones, etc. Tá? Então é muito interessante, uma base de conhecimento aí para você. Em inglês, mas é uma base de conhecimento. Aqui, mais uma vez, nós temos aqui informações sobre a parte da placa, dos seus componentes, dos seus terminais de contato, pads, negativos, ou seja, que tem uma informação completa aqui de funcionamento e dos seus caminhos aqui na placa, tá? A função MTC Schemes, nós temos aqui, mais uma vez, né, uma parte em chinês, né, do funcionamento dos aparelhos, informações de funcionamento, também temos aquela dificuldade, aquela barreira de idioma, tá? E temos aqui, para finalizar, a parte de vídeos, onde você pode acessar o canal de vídeos da Wuxingyi e acessar procedimentos que o fabricante disponibiliza para a gente. Aqui temos a parte de impressão, onde é possível você imprimir alguns layouts de placa, né? Algumas informações técnicas daquelas placas em específicas. Aqui eu puxei a do iPhone 4 primeiro, mas depois nós vamos puxar o do iPhone 7. Vou deixar ele carregar. Então temos aqui, ó, a informação disponível para impressão, onde você tem aqui informações de pads, de todos os componentes. É bem interessante essa informação aqui também, tá? Que você pode verificar aqui, né? Imprimir e verificar isso facilmente no reparo, sem a necessidade até mesmo de abrir a token, né? Então você tem a função print liberada aqui, tá? Então é bem interessante essa função também com os pads, né, de cada circuito eletrônico. Bom, e a função Smart Perguntas e Respostas? Então aqui você tem um chat onde há perguntas e respostas. Por exemplo,
Falha do touch. Falha do touch muito comum nos iPhone 6, né? A falha do touch não funcionar, o iPhone 6 Plus também. Então aqui eu tenho algumas respostas, né, de como eu vou verificar isso, tá? O mau funcionamento. Claro que também, mais uma vez, em inglês. Então temos tela azul, não exibe nada na tela, erros, tutorial de software, é uma base de conhecimento também. Bom, então esse foi o tutorial básico, né? A gente viu o básico, as funcionalidades básicas da da dongle Wushin. Vamos agora então mostrar aqui que ela também trabalha com outros fabricantes. Então falei dos iPhones, tenho também para iPad, tenho também os manuais técnicos, né, e os diagramas eletrônicos e elétricos do nosso sensor de impressão digital, o famoso fingerprint. Tá? Temos o esquema também de furação de parafusos e pads também dos aparelhos. E também temos outros fabricantes, Samsung, Xiaomi, Oppo e Vivo. Bom, para a gente no Brasil atualmente o que mais importa aqui é o Samsung e o Apple. Então nós temos bastante modelos compatíveis. Vou pegar aqui um S6, por exemplo, G920F. Vamos clicar aqui, vamos ver se o programa vai carregar corretamente. Essa é uma parte que realmente está bem interessante, né? A Wushin ela leva um pouco de vantagem, digamos assim, em cima da ZXW, porque os servidores estão funcionando muito bem. O da ZXW também funciona bem, mas eventualmente o software costuma dar alguns probleminhas, né? Tem que dar uma reiniciada. Então o funcionamento aqui é o mesmo do iPhone, tá, pessoal? Você tem as mesmas opções aqui também para os iPhones. Aqui a gente está no processador principal e aqui a nossa memória é MMC, tá? Bom, então você tem outros fabricantes também disponível para você trabalhar, tá? Então, inclusive com diagramas, desmontagem, é bem interessante essa ferramenta. Bom, chegamos ao fim do vídeo de demonstração básica do uso da Wushin. Nós disponibilizaremos aí para os nossos alunos depois informações mais complexas, inclusive exibição de part number. Outra função bem interessante aqui é a questão da face da placa, né? Tem um lado A, o lado B e o lado AB, o que nós estamos trabalhando até agora. Você pode optar por exibir um lado de cada vez, né? Em que você tem o zoom, você pode ampliar o zoom aqui ou através do próprio scroll do mouse, né? Da rodinha do botão scroll do mouse, você pode utilizar ele. Então o funcionamento aqui é muito parecido, tá? Com a ZXW, lembrando, né? A diferença aqui tem algumas informações a mais realmente que a ZXW, né? Algumas dessas informações também eu tenho que compartilhar com vocês que estão em chinês ou em inglês, tá? Então para quem tem a ZXW, eu acho também que não é nenhuma sangria desatada continuar com ela, elas são bem compatíveis, mas é uma opção interessante para quem vai adquirir a sua primeira dongle. A Wushin, ela tem realmente um pouco mais de informação que a ZXW, porém a ZXW tem alguns modelos que tem aqui, que não tem aqui, e também o contrário também acontece. A Wushin também tem modelos que não tem na ZXW, acaba que uma acaba completando a outra, tá certo? Bom, pessoal, vamos terminar o nosso vídeo aqui. Gostaria de agradecer muito a vocês que acompanham o nosso canal, que acompanhou esse vídeo. Esse vídeo foi uma demonstração básica da utilização da Wushin. Espero ver vocês de volta aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho para você receber a notificação e não esquece de dar aquele joinha básico aí no nosso vídeo, dá uma compartilhada aí, por favor, nas redes sociais para divulgar essas informações para outros técnicos, ok? Muito obrigado e até a próxima!